Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e começa agora o Entrevista Especial. Nesse programa, nós recebemos um especialista para falar sobre assuntos relevantes que fazem parte da nossa vida. A esquizofrenia, que afeta milhões de pessoas no mundo e mais de 1,5 milhão de pessoas no Brasil, é um dos transtornos mentais mais debilitantes. Além do impacto direto na vida dos pacientes, a esquizofrenia afeta também toda a família, os sistemas de saúde e a sociedade como um todo. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com o médico psiquiatra, Dr. Ariel Lippmann. Doutor Ariel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Doutor, o que é a esquizofrenia e quais os sintomas? Esquizofrenia é uma doença psiquiátrica de grande gravidade e morbidade, né? Eu quero dizer com morbidade para quem é acometido por ela, né? Ela é um distúrbio relativamente frequente, né? Chegando a acometer de 1 a 2% da população em geral. Ela não tem prevalência de sexo, cor, raça, nacionalidade, nada disso. Então ela acomete de forma semelhante todas as classes sociais e todos os sexos, etc. E os seus sintomas, eles são diversos, né? Talvez os sintomas mais midiáticos, que as pessoas mais pensam quando falam em esquizofrenia, sejam os delírios, as alucinações, né? A audição de vozes, essas coisas, mas existem muitos outros sintomas que comprometem tanto ou até mais o paciente, como, por exemplo, desorganização do pensamento, desorganização do comportamento, uma fala que também pode estar comprometida na forma de se comunicar, um afeto, né? E quando eu quero dizer o afeto, é a forma como o paciente se comunica do ponto de vista do sentimento com as outras pessoas. Tem também sintomas que a gente chama de sintomas negativos, que são sintomas como apatia, como pouca iniciativa, como falta de vontade, abulia, né, e por aí vai. Então, ou seja, é uma doença que realmente acomete de forma global o funcionamento do paciente. Esses sintomas, doutor, que você mencionou, eles afetam todas as pessoas que são diagnosticadas com a esquizofrenia ou cada pessoa manifesta de uma forma diferente? Não, cada pessoa manifesta de uma forma diferente. Você tem alguns sintomas que são mais predominantes, né? Alguns sintomas que são mais frequentes, mas nenhum desses sintomas que eu falei, eles são obrigatórios, né? Então você pode ter formas completamente diferentes do acometimento da doença. Agora, qual a causa dessa doença, doutor? E no caso, ela nasce junto com a pessoa ou ela é desenvolvida ao longo da vida? A gente não tem clareza ainda para dar essa resposta, né? É nítido que existe algum fator genético, né? Agora, se a gente consegue impedir o aparecimento ou não, a gente ainda não sabe. Não tem ainda o conhecimento de nada que a gente consiga fazer para impedir ou para propiciar o acometimento. A gente sabe que algumas coisas funcionam como gatilho, como, por exemplo, o uso de substâncias ou então algum grande gatilho emocional. Tudo isso pode servir como gatilho. Agora, não é claro para a gente se isso serve como causa ou não. Agora, somente um médico psiquiatra, ele é capaz de fazer esse diagnóstico, doutor? Existem muitas outras áreas também que trabalham com esquizofrenia e que também provavelmente conseguiriam fazer o diagnóstico, né? Então, psicólogos que trabalham com saúde mental, enfermeiros, etc. Mas o médico é o profissional habilitado para dar de uma forma, digamos, entre aspas, conclusiva o diagnóstico e para coordenar o tratamento. E como que é esse tratamento, doutor? Explica pra gente. No trabalho conjunto de várias especialidades, de várias pessoas diferentes, onde o medicamento, na maior parte das vezes, é fundamental, mas ele não é a única coisa que deve ser feito, né? Então, outros trabalhos como psicoterapia, como terapia ocupacional, como atividades extra, né, até fora do tratamento, como, por exemplo, tem pacientes que respondem bem a
a cursos e coisas assim. Ou seja, são trabalhos que precisam ser feitos de forma conjunta para que a gente tenha um melhor resultado. Agora, doutor, é possível identificar alguns sintomas desse transtorno numa criança? Existe um debate em que idade a esquizofrenia pode começar a ser manifestada, né? Então, existem relatos até de manifestações muito precoces, mas que a gente questiona bastante se isso de fato já seria esquizofrenia ou algum outro tipo de transtorno. Mas, assim, normalmente o quadro aparece a partir dos 15 anos de idade, né? Entre 15 e 30 é a idade de início. Agora, a gente tem, sim, alguns pacientes que manifestam sintomas precocemente, né? Então, por exemplo, existe um quadro que a gente chama de um período prodrômico, ou seja, um período que antecede o aparecimento da doença, que pode ser quando a gente percebe um certo estranhamento do paciente, ou então um afastamento social, um isolamento. Só que a gente não tem uma conclusão se isso é ou não. O que a gente vê é que muitas vezes pacientes que se manifestam dessa forma desenvolvem esquizofrenia alguns anos depois. Mas isso também pode ser confundido com quadros depressivos ou outros quadros psiquiátricos, né? Ou até mesmo personalidade do paciente. Agora, a pessoa ou outras pessoas que moram com esse paciente, o que eles devem observar, doutor, para desconfiar ali de um comportamento, de uma conduta ou de frases desconexas? O que as pessoas, os familiares devem desconfiar para levar esse paciente a receber algum diagnóstico? Eu acho que assim, quando o paciente está falando frases desconexas, isso já é um sintoma de um pouco mais gravidade, né? E já é realmente o momento que tem que correr para o médico para tentar entender o que está acontecendo e tudo, né? Agora, eu acho que assim, a dica que fica é a gente ficar atento a mudanças, especialmente mudanças abruptas. Então, assim, um paciente que vinha, uma pessoa, um familiar que vinha se comportando de uma forma mais, entre aspas, mais esperada e de repente começa a se comportar de uma forma estranha, de uma forma que as pessoas começam a achar diferente demais e tal, eu acho que no mínimo vale uma avaliação. Agora, esse comportamento diferente, o senhor pode dar algum exemplo para a gente? Agressividade, por exemplo, ele é um desses sinais? Eu acho que a agressividade já pode ser uma manifestação de algum sintoma mais agudo, né? Então, por exemplo, o paciente pode ficar, se ele, por exemplo, começa a se sentir perseguido por alguma situação e tal, começa a ouvir voz, ele pode ficar mais agressivo pelo estranhamento com aquela situação. Mas eu acho que, como sinal precoce, eu acho que fica um pouco o que eu respondi na pergunta anterior sobre o período prodrômico, né? Então, se o paciente ele começa a ter um comportamento muito evasivo, muito isolado, ele começa a ter muita dificuldade na interação com as pessoas e tal, isso costuma ser um sinal precoce de algum problema, né? Um paciente com esquizofrenia, ele pode ter uma vida normal, doutor? Olha, a gente está diante de uma doença grave, né? Uma doença que traz uma comorbidade importante, né? É claro que a gente tem uma variação muito grande de acometimentos, então, sim, eu acho que a gente tem muitas vezes pacientes com quadros que o paciente consegue contornar e conviver e lidar, e sim, trabalhar, namorar, casar, ter filhos, etc. e tal. Mas, em geral, a gente está falando de uma doença que provoca um comprometimento importante na vida da pessoa. Ela pode, por exemplo, ficar sozinha ou ela deve estar sempre ali acompanhada de um familiar ou de um amigo? Isso é caso a caso. Então, assim, tem pacientes que não devem ficar sozinho, porque, enfim, o comportamento pode ficar imprevisível, ou a pessoa pode não ser capaz mesmo de ter autonomia para isso, mas muitas vezes sim, muitas vezes não tem grandes problemas, especialmente quando o quadro está controlado. E eu acho que isso que é importante dizer é que o quadro controlado não significa o paciente não ter sintomas, né? Mas o quadro controlado pode significar, sim, o paciente não ter nenhum tipo de comportamento perigoso ou arriscado. Agora, controlado, no caso, então, por um tratamento ou por algum medicamento, né, doutor? Em geral, sim. Em geral, a pessoa, quando desenvolve
esquizofrenia, tem o diagnóstico de forma técnica, né, que está diagnosticado com esquizofrenia, ele vai precisar de acompanhamento e cuidado. E, na maior parte das vezes, com medicação. Agora, essa doença ela é muito estigmatizada, né, doutora? Inclusive, ela é associada a autores de crimes em todo o mundo. Como que isso pode prejudicar os pacientes? Eu acho que prejudica exatamente pelo estigma, né? Na verdade, não há nenhum estudo que demonstra uma maior incidência de violência ou criminalidade em pacientes esquizofrênicos. A questão da violência do paciente esquizofrênico, isso pode se dar em casos específicos, em virtude de algum sintoma. Então, por exemplo, o paciente está se sentindo perseguido, tá? O paciente começa a ter um delírio de que o chefe, ou a mãe, ou alguém está fazendo mal a ele, está tramando alguma coisa contra ele, e isso pode gerar uma reação violenta, como se fosse uma defesa, uma proteção do próprio paciente. Mas isso não é algo comum, isso não é algo que acontece com frequência, e realmente eu acho que fica só no campo do estigma mesmo, né? Os estudos não mostram uma maior incidência de violência em pacientes esquizofrênicas do que na população em geral. Agora, com relação à rede de apoio, doutor, como que a família pode ajudar essa pessoa? Os familiares também devem fazer tratamento, buscar ajuda para fazer, talvez, uma terapia para tentar dar um melhor suporte para esse paciente? A convivência com pacientes esquizofrênicos não é fácil, muitas vezes, né? Assim, a doença vai minando a relação, não só a pessoa, mas com uma relação. E a família é fundamental, né, para que o paciente evolua bem, para que o paciente possa ter o menor nível de comprometimento possível. Então, sem dúvida, essa família precisa estar firme, precisa estar forte, precisa estar comprometida com o resultado né, com a evolução daquele familiar, né? E aí eu acho que também uma rede de apoio, psicoterapia e tal, pode ajudar, porque de fato não é fácil para quem convive. O ambiente que esse paciente está inserido, o ambiente familiar, enfim, profissional, ou até mesmo escola ou faculdade, ele é determinante, doutor, no caso, para o bem-estar desse paciente? Ou ele pode até agravar, muitas vezes, os sintomas? Sem dúvida, as duas situações, né? Um ambiente propício, um ambiente favorável, vai levar a uma evolução mais favorável, o ambiente desfavorável vai levar a uma evolução pior. Isso vale para o ambiente doméstico, né, dentro de casa, trabalho, faculdade, estudo, outros recursos a serem usados no suporte do paciente psicótico, né, do paciente esquizofrênico. Doutor, foi um prazer conversar contigo, trazer essa conscientização, né, esse alerta mesmo, para que as pessoas saibam que é uma doença, né, como o senhor disse, é uma doença muito grave, mas que as pessoas precisam dar todo o suporte para quem sofre com isso. Doutor, muito obrigada, foi um prazer conversar contigo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Nós conversamos com o doutor Ariel Lippmann, médico psiquiatra. E o Entrevista Especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever este programa e outros ainda, acesse o nosso canal no YouTube, o Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.